a extrema-direita brasileira trouxe para o Brasil, o que é de pior na sociedade norte-americana. Com relação ao senhor Carlos Bolsonaro, ele não está, salvo engano, nas sessões do qual ele foi eleito, como vereador do Rio de Janeiro, né? Ele estaria nos Estados Unidos, acompanhando uma senhora, que supostamente teria tido um filho, uma filha dele, uma senhora que estava no BID, não se sabe bem onde está o senhor Carlos Bolsonaro, e ele faz mais uma vez, como eu disse anteriormente, o DNA Bolsonaro tem um sério problema com a verdade, né? Ele mente. E mente por quê? Primeiro, são os números dos vídeos que mostram que o presidente passando férias no Guarujá, por exemplo, onde ele gostava tanto de jet ski, e tragédias ocorrendo no litoral brasileiro, e ele não compareceu aos locais da tragédia. E qual foi a maior tragédia do seu quadriênio presidencial? A CPI, a Covid-19 e todas as suas sequelas. Quantos hospitais o Bolsonaro visitou? Quantos laboratórios? Quantas famílias enlutadas? Nenhuma. Portanto, Carlos Bolsonaro mente, o seu pai nunca teve qualquer solidariedade com as tragédias que ocorreram no Brasil no seu quadriênio presidencial, não destinou os recursos necessários. Quer ver como ele mente outra vez? No orçamento desse ano tinha 25 mil reais, vocês vão ver errado, 25 mil reais destinados à defesa nacional no Brasil, 25 mil reais. Portanto, esse rapaz que controla as redes sociais do pai, que não está no Brasil, que não comparece às sessões da vereança, é eleito vereador, mas não comparece, deveria cumprir primeiro a sua atribuição, ser vereador no Rio de Janeiro, para isso que ele foi eleito, e não ficar mentindo sistematicamente através das redes sociais. E dizem, vamos ver o inquérito das fake news do ministro Alexandre de Moraes, dizem que ele seria supostamente o chefe do gabinete do ódio. Para você ter uma ideia da prioridade que vai ser dada à habitação, eu até peguei com o Pedro, o que tinha no orçamento era 82 milhões de reais no orçamento de 2023. O que foi colocado a mais no waiver foram 10,4 bilhões. Passou de 80 milhões para 10,4 bilhões. Prioridade, as famílias de menor renda. Então volta o faixa 1. Aí onde faz, onde não faz, o município legisla sobre o uso do solo, estabelecendo as prioridades. O governo do Estado de São Paulo tem um programa habitacional. Aliás, nós temos até, Tarcísio, um financiamento do BID, um financiamento do Banco Interamericano, do BID, para a área do litoral. Então será feito em conjunto, de comum acordo, em parceria, que é o que é necessário. Bom dia, vice-presidente e demais autoridades. O Júlio Buzzi, Portal Radar Litoral e Rádio Morada. Eu queria saber, vice-presidente, o que pode ser feito, o que vai ser feito daqui para frente para evitar a ocupação de áreas de risco. Eu imagino que tem que ser uma ação conjunta entre governo federal, governo estadual e município. Na verdade, nenhuma das prefeituras da região tem uma estrutura para fazer uma fiscalização efetiva. E dentro disso, uma proposta até que foi levantada pelo governador Tarcísio de Freitas, aumento do gabarito, flexibilização do gabarito para a construção de casas populares para essa população de área de risco, que até pela falta de área na região, ou especificamente São Sebastião, é uma necessidade. Olha, ministro, cadê o do desenvolvimento? O ministro Valdez até colocou quantas áreas de risco no Brasil? 14 mil áreas de risco. População, alto risco. População, 4 milhões de pessoas. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, prevenção. Quer dizer, fazer um esforço grande, por isso a necessidade de programas habitacionais, que as pessoas em algum lugar têm que morar. Então a necessidade de você ter programas habitacionais, município, estado e União. Juntar esses esforços. Quando você faz bastante construção civil, você também gera muito emprego. Então você gera mão de obra intensiva, alta empregabilidade. Aí cada município vai estabelecer a sua regra, legislação municipal. Aqui pode ter uma altura maior, uma altura menor. Aqui justifica você ter uma altura menor, cada um tem a sua singularidade, que deve ser respeitada. O litoral precisa ter uma visão diferenciada, você tem razão. Tem que ter uma visão diferenciada, porque você não tem tantas áreas do que em municípios planos. E quando você tem serra, você tem montanha, é muito mais perigoso, A enchente, a pessoa dá tempo dela conseguir sair. Os deslizamentos são extremamente graves, como nós vimos aqui no ocorrido agora nesses últimos dias. Ok? Um abraço. Oi, a última então. Bom dia, presidente, todas as autoridades. Virginia Alves, da Rádio 012 News. O governador Tarcísio, ele falou sobre inserir na educação do governo do Estado de São Paulo disciplina de primeiros socorros e também defesa civil. O senhor falou bastante da questão ambiental. O governo federal pretende inserir de forma efetiva a educação ambiental nas escolas do país? Olha, já temos, em algumas áreas, e isso tende a crescer. Aliás, a geração mais nova,
ela tem uma consciência já melhor, né, da questão ambiental, da necessidade de cuidar do planeta, dos cuidados com a ecologia. E a mudança climática hoje é um fato. É gravíssimo, porque você tem tempestades que antigamente eram raríssimas, você passa a ter com frequência. Se pegar só esse último verão, se a gente for catalogar tudo que nós tivemos de problema, é impressionante, em semanas, em meses. Então, você tem um grave problema de defesa civil, de segurança, de saúde pública. Você tem com o aquecimento um problema econômico, você tem enchente num lugar e seca no outro. O governo está socorrendo o Rio Grande do Sul, que está em seca. Então você tem um conjunto de fatores graves. E por que o desmatamento é grave? Se você somar o escapamento da moto, do carro, do barco, do avião, os bois, os lixões, esgoto, todas as chaminés de fábrica, todas as indústrias, é 50% das emissões de gás de efeito estufa. Metade, a outra metade, é só desmatamento. 1 hectare que você desmata e queima, emite 300 toneladas de carbono. 300 toneladas de carbono. Então é super importante o combate às mudanças climáticas. E essa é uma tarefa do mundo, ela é planetária. E o Brasil será um grande protagonista nesse trabalho. Isso vai abrir também muitas oportunidades. Produção de hidrogênio verde, invista no Brasil que você vai poder compensar emissão de carbono, mercado de carbono, enfim, você vai ter muita oportunidade. Educação é o caminho, vem de educor, do latim, se conduzir em sociedade. Há uma diferença entre educação e instrução. Instrução é decoreba. Educação é como se conduzir em sociedade. Os cuidados com o meio ambiente fazem parte de uma educação. Então, acho boa a proposta de nós fortalecermos nas escolas, na pedagogia, a questão dos cuidados ambientais e da sustentabilidade. Muito obrigado. A última. Viva a voz. A penúltima, então. Vice-presidente, Tenente Micaela, do Comando Militar do Sudeste. Como que o senhor avalia aí a atuação das Forças Armadas, principalmente do Exército Brasileiro? Obrigado. Nota 11. 10 é pouco. 11. Toda a diferença. É impressionante o profissionalismo, tecnologia, time. É só ver aqui, num caso específico. Você tem aqui o Exército, está com mais de 300 militares, toda a parte de engenharia, toda a parte de logística. Você tem a aeronáutica, os equipamentos mais modernos, transportando vítimas, socorrendo, trazendo alimento. Você tem a marinha. Eu não tinha entrado num navio daquele tamanho ainda, né? É impressionante esse navio, o Atlântico, aeroporto multipropósito, é uma cidade verdadeira. Pode ter mais de 1000 policiais. E um hospital, né? Tem UTI, tem centro cirúrgico. Então, é um trabalho importante. A última, então. Não é nenhuma pergunta. É um elogio e um agradecimento. Sou secretário de Assistência Social do Patuba, pelo carinho que vocês, todos que estão aqui, do Exército, com a população do Brasil e do Estado de São Paulo. Chega a ser emocionante. O gesto do senhor governador, do senhor, do prefeito, eu admiro muito o senhor, tem um carinho enorme do senhor, do prefeito, o que vocês estão fazendo para a população. Chega a ser emocionante. Então, é um agradecimento que eu posso pedir para vocês. Mas nem pergunta, Obrigado. É nosso dever. Um abração.